Bom dia, eu sou a pedagoga Crislaine, dos formadores. Hoje eu vou gravar o vídeo do tema 4, que seria referente à equipe gestora 1. A gravação hoje é sobre um feedback formativo, o qual nós tínhamos todo um cronograma, né, que seria assistir a aula da professora, e após isso fazer um feedback com ela sobre, né, possíveis melhorias ou apenas contribuir para o seu trabalho acadêmico. Bom, primeiramente, queria agradecer a prof, né, por se dispor mais uma vez nessa parceria, né, parabenizar pela sua aula, achei bem dinâmico, né, claro que sempre vai ter alguns alunos que se dispersam, que não gostam de participar, ou que leva tudo à brincadeira, mas acredito que no mais foi tudo muito produtivo, né. É uma turma bem agitada, mas eu acho assim que geralmente as turmas agitadas, quando a gente sai do padrão, elas contribuem bastante, foi o que eu vi, né. A turma contribuiu bastante, né, realizou a atividade de acordo com o proposto, né, pela professora. Você quer comentar? Qual é o seu nome? Meu nome é Andréia, professora de recomposição do aprendizado em matemática e de matemática, especificamente nono B, que trabalhamos no projeto. Isso. Então, assim, né, nossa primeira intenção, a gente busca valorizar, né, a potencialidade. Então, assim, eu percebi que a aula apresentada tinha um bom planejamento, né, e a prof deixou os objetivos bem claros para os alunos, né, o que iria ser trabalhado, o que ela pretendia alcançar e quais eram os descritores que estariam ali retomando. Observei, então, que a atividade prática sobre a construção, né, de triângulos despertou o interesse dos estudantes e favoreceu a sua participação. Percebi também que a professora circulava pela sala durante toda a atividade, acompanhou os grupos, ela esclareceu as dúvidas e realizou as intervenções sempre que foi necessário. Outro aspecto positivo é que... Outro aspecto positivo é que os estudantes demonstraram segurança para pedir ajuda e também colaboraram entre si, criando um ambiente de aprendizagem cooperativa. Essas ações, então, favoreceram o protagonismo dos estudantes e tornam a aprendizagem mais significativas. Aqui nós temos algumas imagens, né, da experiência, né, da atividade que a professora realizou com os alunos, né? Perceba que mesmo sendo uma turma que é bem agitada, eles estão ali todos concentrados, né, para fazer essa atividade. Então, foi um ponto bem positivo a participação deles. Continuando, então, articulando os dados, né? A prof, no primeiro momento, né, ela foi a professora que me auxiliou no momento antes dessa gravação, né, que foi a gente tinha que conversar, né, fazer as análises. A gente comparou, né, e observou que a aula, como os resultados da prova para análise e avaliações internas. Identificamos que ainda existem dificuldades importantes em alguns descritores de matemática, que seriam os descritor de 15, 18, 25 e 26. E apresentar que foi o que apresentou menores índices de acertos, principalmente das habilidades relacionadas a operações com números inteiros, números racionais e resolução de problemas. Percebemos que a metodologia prática que a professora utilizou contribuiu para desenvolver essas habilidades, principalmente porque permite que o estudante construa o conhecimento de forma ativa. Então, né, o aluno vai para a prática, ele tinha que resolver o problema, né, tinha que achar o caminho de realizar o comando da professora, de fazer a atividade de acordo com o que ela tinha estabelecido para a turma, né? E acredito que eles deram conta, né, prof? Conseguiram, né, seguir os comandos, né, fizeram o material, né, a atividade de acordo com o que foi proposto. Bom, eu gostaria agora, prof, de ouvir a sua percepção. Como que você avalia o desenvolvimento da turma durante essa atividade? Eles estavam bem comunicativos para realizar, interessados. A primeiro momento eles apresentavam dificuldade porque eles não sabiam manusear normal o compasso, o transferidor. Aí com o desenvolvimento, explicações, eles foram pegando aptidão para desenvolver, para construir os desenhos geométricos, os triângulos que a gente estava fazendo. E isso evoluiu para uma retomada do conteúdo de classificação de triângulo em relação a lados, ângulos, onde a gente utilizou números inteiros, números decimais, a soma e a subtração dos lados. Então, assim, evoluiu bastante. Em primeiro momento, assim, foi uma avaliação deles positiva pela evolução que eles tiveram.
E quais dificuldades você identifica com maior frequência nessa turma? Nessa turma, por ser uma turma muito grande, eles conversam bastante. Isso dificulta a evolução deles. Mas com as chamadas, as conversas, eles vão diminuindo a conversa e vão fazendo as atividades propostas. Em relação às notas, eles evoluíram. Eu venho percebendo que eles estão mais dispostos a resolver as situações, problemas que a gente coloca para eles, comparando ao primeiro trimestre, que eles tinham muita dificuldade de interpretação. Agora eles já evoluíram, melhoraram bastante. E você consegue identificar quais estudantes necessitam de maior acompanhamento? Maior acompanhamento do nono B. O Murilo, que além de ser um aluno especial, que a gente tem que trabalhar diferente com ele. Seria mais ele só. Certo. Ele, porque a gente tem que adaptar bastante coisa, atividade para ele. E das estratégias que você utilizou, metodologia que você fez no caso da sua prática, o que você considera que melhorou os seus resultados? O desempenho deles em si, do interesse, fazer a prática, deles desenvolver a atividade, eles desenvolvem também o raciocínio. Então, isso, mais práticas, a gente vai incluir mais práticas nas atividades, que isso faz com que eles se concentram melhor, se desenvolvam melhor do que só o conteúdo em si. Colocar uma prática já evolui bastante, eles conseguem gravar melhor. Você acredita que por meio das práticas a gente consegue ao mesmo tempo recompor os descritores da Prova Paraná? Consegue. Consegue. Certo. Assim espero. A gente tenta, né? Sim. E ao mesmo tempo a gente também consegue diminuir a defasagem, né? E avançar eles durante as atividades, né? Sim. De forma mais lúdica, né? Sim. Bom, então assim, com base na observação realizada nos dados do primeiro trimestre, vamos propor algumas coisas para a gente poder fazer a intervenção voltada aos escritores de 15, 18, de 25 e de 26. Bom, a proposta então consiste em a gente organizar uma sequência de 4 aulas de recomposição contemplando. Então, né, se for de acordo com o seu planejamento, resolução de problemas contextualizados, Sim. É uma sugestão, tá, prof? Utilizações de materiais concretos, que é o que você já fez, já está fazendo. Trabalhos em duplas, colaborativos, favorecendo a aprendizagem entre os estudantes. Sim, na sala a gente tem uns alunos destaques, que eles sempre terminam primeira atividade. Daí a gente sempre fala assim, eu sempre falo para eles, pode auxiliar o coleguinha, mas não conversa. Explica o conteúdo, vai com quem você tem mais afinidade que não consegue. Sempre tem 2, 3 que um ajuda o outro, pede para sentar junto, a gente deixa e isso evolui bastante o desenvolvimento da turma. Daí nós pensamos em desafios graduais, que seria você iniciar atividades do básico e avançando conforme, né, eles vão avançando junto com você, né? Avaliação formativa, que eu acredito que é o que você já tem feito, né, que seria somando, né, os avanços de cada estudante. Sim. Aí nós também elaborei também um cronograma, né, que seria da seguinte maneira: de repente na semana 1 a gente retomar o descritor 18 e 25, a semana 2 o 15 e 26, de repente na terceira semana resoluções de situações problemas, integrando todos os descritores, e na semana 4 de repente aplicação de uma atividade diagnóstica para verificar se a gente realmente conseguiu avançar dentro desses 4 descritores. Sim. Tá? Daí depois dessas sugestões, né, esse cronograma que eu fiz, eu posso estar passando para você também. Acompanhamento da equipe gestora, né, que seria na equipe pedagógica, né? Então a gente vai acompanhar de que maneira? Vamos analisar os seus dados, né? Você já mostrou as fotos, eu vi também a questão da como que eles realizaram, né? A observação de uma aula de recomposição, então, né, eu vou estar novamente acompanhando para ver se, né, a gente conseguiu avançar. Acompanhamento do registro do RCO, e monitoramento das avaliações formativas, então, que eu também vou estar fazendo juntamente com você, tá? Aí nós também vamos fazer uma reunião devolutiva, tá? Que daí você também vai me passar se foi legal, deu certo, achei que trabalhar os escritores novamente de forma né? Porque eu penso assim, que você poderia trabalhar os escritores junto com alguma aula, né? Que já vem do RCO, retomando, né? Citando, isso faz parte disso, né? Sim, de uma maneira mais... Pode falar, prof. Na verdade, a gente já está fazendo isso, né, prof? Porque, no conteúdo, a gente estava fazendo construção de triângulos, a gente tem
uma etapa que a gente faz a soma dos lados. Se dois lados do triângulo for menor ou maior ou igual a um lado maior, não tem como formar um triângulo na construção. Então, isso a gente já vai auxiliando. Daí, normalmente eu coloco números para dificultar, números com vírgula, para eles já irem se resolvendo essas situações de problema. Sair do básico para o mais difícil. Sim, isso e mesmo. avançando conforme o conteúdo, para a gente sempre ficar retomando. Porque, prof, mas eu não lembro. Como você não lembra? A gente está estudando diariamente isso, números inteiros, decimais, frações, raiz, potência, tudo envolve o conteúdo. A gente coloca para eles não ficarem só no, eu não lembro, prof. Eles vão lembrar toda a aula, eles têm um pouquinho do conteúdo que eles já estudaram anteriormente. Bom, então seria isso, prof. Eu parabenizo você pela condução da sua aula, né? E pela sua disponibilidade de novamente estar aqui comigo para a gente refletir sobre a sua prática. E acredito que as estratégias observadas, que hoje representam um importante caminho para a nossa recomposição das aprendizagens, com as intervenções que a gente já comentou, né? Com o acompanhamento pedagógico, esperamos então ampliar, né, o desempenho dos alunos, especialmente nos escritores que a gente já conhece, né, que sabemos que tem mais dificuldade dentro da prova Paraná. Sim. Certo, prof? Continuamos firme e forte. Muito obrigada novamente Obrigada pela sua participação. Obrigada eu.